E a zoeira não tem limites. Esse reencontro numa final. Cara, sinceramente vai ser mágico, né? Eu quero ter a oportunidade de entregar pro Flamengo e me redimir, né? Não sei nem se devia falar isso aqui, mas já combinei até com o Felipe e se a gente se pegar na final, pelo menos um golzinho, eu entrego, vai ser lindo. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Flageral TV na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa possibilidade da grande final da Libertadores ser jogada aqui no Brasil. A gente vai falar também sobre a possibilidade da transferência do Bruno Henrique e sobre o adiamento do seu julgamento. Em relação ao Pedro, será que ele tem a possibilidade de jogar a final? Ou será que o Flamengo está planejando uma volta com alguns dias de antecedência, ele podendo jogar até alguns jogos pelo Brasileiro? E falando sobre Flamengo versus Sport, de olho na arbitragem do Fernando Mendes lá do Pará. E por falar em arbitragem, se elas estão te estressando, cuidado. O estresse é um dos fatores que mais causam a queda de cabelo, você sabia? Então nesse fim de ano, investe em você, faça boas escolhas, dê um upgrade na sua autoestima. A Manual, que já é sucesso há anos, está de volta com a Hair Friday. A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento contra a calvície, te conectando a especialistas clínicos que vão acompanhar tudo com você. E esse acompanhamento clínico médico, ele avalia o caso individualmente e indica o melhor plano para revitalizar os seus fios, fortalecer o seu cabelo ou até cuidar daquela entrada que começou a aparecer. E se você já fez transplante capilar, saiba que é fundamental continuar tratando do couro cabeludo, viu? Dá uma olhada nesse antes e depois. São milhares de clientes satisfeitos que já recuperaram o cabelo e a confiança. Os produtos chegam de forma discreta, com frete grátis e vêm com tudo que você precisa para retomar a autoestima. E o passo a passo é simples. Entra no link da Manual na descrição do vídeo, responde a um questionário rápido de saúde, um médico credenciado, ele irá avaliar o seu caso e se o tratamento for indicado, ele é produzido por uma farmácia parceira e enviado diretamente para você, sem identificação na caixa. E durante todo o processo, você ainda tem um acompanhamento clínico médico através do WhatsApp direto com especialistas. Então já sabe, entra no link da Manual, usa o cupom TV Flageral e garanta 40% de desconto no primeiro pedido. A necessaire exclusiva e um mini shampoo para você levar aonde for. Manual, cuidando do seu cabelo e da autoestima que você merece. E rapaziada, eu vou começar o vídeo falando sobre a parte financeira, dinheiro no bolso, até porque o Flamengo divulgou ontem à noite os números até o terceiro trimestre e os números são assombrosos. Em relação à receita, o Flamengo já tem uma receita de quase 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o Flamengo também divulgou o número de compra e de venda de jogadores com asterisco, né? Muita gente falando sobre o valor da contratação do Samuel Lino, que chegou a quase 200 milhões de reais. Vamos dar uma olhadinha nesses números. Em relação aos reforços, Samuel Lino, 195 milhões de reais, juntando o valor dos direitos federativos junto com o valor da intermediação, o valor pago a empresários, né? Em relação ao Carrascal, 107 milhões no total. Emerson Real, 78 milhões, 79 milhões, né, se a gente arredondar no total. Juninho, 40 milhões de reais no total. Jorginho, 24 milhões de reais, a gente pode arredondar, e Danilo, 17 milhões de reais. Em relação ao Saul, os valores não foram registrados, até porque o Flamengo não teve que pagar em relação a luvas e intermediações. Em relação a valores de renovações, o Pulgar, o Flamengo gastou 20 milhões de reais, Varela, 13 milhões de reais, Gerson, 15 e Wesley, 6 milhões, sendo que esses dois últimos, eles foram vendidos. O Gerson por 160 milhões, o Wesley 154 milhões, Alcaraz 90 milhões e Matheus Gonçalves 51 milhões de reais. Se a gente juntar esses valores, junto com o do Fabrício Bruno, 43 milhões, Chola 1 milhão e o goleiro Santos 304 mil reais, a gente chega a um valor de praticamente meio bilhão de reais em vendas somente nessa temporada de 2025. Então, são números bem satisfatórios para a torcida, são valores que deixam o Flamengo ainda naquele caminho que o Flamengo começou a trilhar em 2013, que é de austeridade financeira e gastar o que pode. É por isso que muita gente clama, principalmente a torcida do Flamengo, pelo fair play financeiro. Porque se tivesse fair play financeiro, irmão, seria somente praticamente Flamengo e Palmeiras podendo gastar, porque arrecada muito bem, e os outros clubes tendo que pagar as suas dívidas para poder contratar de uma forma sadia, e não
Como a gente vê hoje em dia, o Corinthians gastando rios e rios de dinheiro para a contratação de jogadores, sendo que eles devem mais de 2 bilhões de reais. É uma conta que não fecha. Então é isso sobre as receitas do Flamengo. Queria saber a opinião de vocês, se algum número assustou vocês em relação à contratação ou à venda de jogadores. E o Flamengo mira em 2 bilhões de reais, porque a gente já tem 1 bilhão e 600 milhões de reais em relação a receitas desse ano, né? A Copa do Mundo ajudou bastante, mas a verdade é a seguinte, com o andar da carruagem, pode ser que a gente tenha uma receita até maior do que 2 bilhões de reais no final dessa temporada. É isso. Parabéns aí a todas as diretorias desde a época do Bandeira de Melo, porque mudaram realmente o patamar financeiro e se reflete dentro de campo do clube mais querido do Brasil. Em relação à grande final da Libertadores, será que essa final será jogada em território nacional? Ou ficará lá em Lima, no Peru, um lugar distante que complicará a vida tanto do torcedor do Flamengo quanto do torcedor do Palmeiras? Vamos ouvir o que o presidente da CBF falou sobre isso e já eu passo outras informações. Por enquanto é Lima, né? Essa é uma competição organizada pela Conmebol. Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil, isso se os clubes tiverem interesse. Na CBF, se os clubes se manifestarem, tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol, mas deixando claro que é uma competição organizada pela Conmebol, então ela que define. Olha, eu não tinha pensado nisso, né, pelas essas situações que estavam ocorrendo, mas o diálogo pode haver, sim. Então tá aí a fala do presidente da CBF, e os clubes, sim, eles têm a intenção de trazer o jogo aqui para o Brasil, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, até por causa de uma questão de logística. Lógico, o presidente da CBF terá que convencer a Conmebol, porque já está tudo organizado lá para Lima. Só que eles também estão com um problema político, um problema muito complicado lá em Lima, em relação a sair o presidente, a entrar outro presidente, a questões de violência nas ruas, né, muitos protestos lá. Então eu acho que sendo 2 clubes brasileiros, não tem problema nenhum da Conmebol liberar. Mas tem que liberar o mais rápido possível, isso tem que ser acertado o mais rápido possível, porque já tem vários torcedores do Flamengo comprando passagens lá para Lima, no Peru, que está muito cara a passagem para lá, tá? Em torno aí de 3 mil reais, 4 mil reais a passagem aérea aí de volta. Então tá bem dispendioso financeiramente. Se vier para o Brasil, eu acho uma boa. E os clubes se acertando, conversando ali com a Conmebol, né? A CBF na figura do seu presidente. Acredito eu que eles consigam dobrar a entidade, até porque são 2 clubes brasileiros, e eu deixo o questionamento para vocês, né? O dia da vingança rubro-negra, vocês acham melhor jogar aqui no Brasil ou lá em Lima, onde a gente conseguiu ser campeão em 2019? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora falando sobre o Bruno Henrique, 2 assuntos diferentes, 2 assuntos distintos. Um é sobre o seu julgamento, que foi adiado, né? O atleta está tentando reverter aquela punição de 12 jogos e uma multa de 60 mil reais. E a outra é sobre a possível saída do jogador. Vamos começar falando sobre o julgamento, que é uma curtinha. O julgamento dele seria, desse recurso que a advogada deu entrada, seria na última quinta-feira. Só que aconteceu tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, não é mistério para ninguém. Então, todas as sessões, todos os julgamentos do STJ deles foram adiados para a próxima semana. Então o julgamento do Bruno Henrique foi remarcado para a próxima quinta-feira para ele tentar ficar livre dessa punição, porque ele está jogando atualmente com um efeito suspensivo. Falando sobre a saída, a possível saída do Bruno Henrique. É um atleta que chegou em 2019, são 15 títulos conquistados, várias finais disputadas, né? Uma importância fundamental, principalmente naquela final, aquela jogada do primeiro gol na final contra o River Plate, gol do Gabigol, foi uma jogada ali de muita inteligência do Bruno Henrique. Então ele deixa, né, os nossos corações sempre marcados por causa dessas atuações fenomenais, só que a gente sabe que a idade chega. E a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: liberariam o atleta para o Atlético Mineiro? Porque, segundo o jornal O Dia, o Bruno Henrique pode estar disputando aí a última final pelo Flamengo em relação a Libertadores e a essas competições, né? Porque o Flamengo pode chegar muito bem também na final do Mundial. Vocês liberariam o jogador para o Atlético Mineiro sem custo? Porque essa matéria do jornal O Dia, ela diz o seguinte, que o atleta, a staff do atleta, na verdade, já vem negociando com o Atlético Mineiro,
que o jogador e a staff do atleta enxergam com bons olhos uma ida para o Atlético Mineiro, até porque, segundo a matéria, o Atlético Mineiro é o time de coração do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, ele tem contrato até o final do ano de 2026, tem um alto salário, segundo a matéria. O Flamengo não iria se opor a uma saída do jogador gratuitamente no final dessa temporada. Então, deixo essa pergunta para vocês mais uma vez. Vocês liberariam ou não o Bruno Henrique? Será que o ciclo do Bruno Henrique no Flamengo terminou? Ou vocês enxergam a importância do atleta e enxergam também que mais um ano não fará mal nenhum e também não reforçará um adversário como é o Atlético Mineiro? Sua opinião é muito importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, hoje tem Flamengo versus Sport às 21 horas, tarde pra caramba nesse sábado, com transmissão exclusiva pelo Premier. Flamengo que tá naquela luta desenfreada contra o adversário rival da final da Libertadores, o Palmeiras. A briga é constante também no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está 1 ponto à frente do Flamengo e hoje à noite o Flamengo tentará ultrapassar o time lá de São Paulo, tá? O Flamengo, ele virá provavelmente com um time um pouco modificado em relação ao que jogou contra o Racing pela semifinal da Libertadores da América. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. No gol, o goleiro Rossi. Na lateral direita, Emerson Royal. Aí vem o Danilo, o Léo Pereira, né? Até porque o Léo Ortiz ele ainda não se recuperou 100% do problema que ele teve. Então, provavelmente, o Danilo ao lado do Léo Pereira. Na parte da esquerda, o Ayrton Lucas. Aí vem no meio campo, Saul, Jorginho, Carrascal, Samuel Lino. Lá no ataque, Luiz Araújo, junto com Bruno Henrique ou o Gonzalo Plata, né? Samuel Lino, ele jogará aberto ali pela esquerda e o Flamengo encontrará um adversário que não está vindo bem no Campeonato Brasileiro. Ele já é virtualmente um time rebaixado, que é o time do Sport. Nas últimas partidas, nas últimas 48 partidas do Sport, eles não venceram nem mesmo 7 jogos. Então, é um time que está em franco declínio. É um time que só vive de 1987 e o meu palpite para esse jogo é 3-0 o time do Flamengo, tá? Com a nação rubro-negra empurrando nas arquibancadas o finalista da Libertadores 2025. Vamos dar uma olhadinha na tabela para a gente saber onde o Flamengo está e onde o Sport está, qual a pontuação dos dois clubes. Conforme vocês estão vendo aí, tive que dar um zoom out infinito para a gente pegar lá o Flamengo, que está na segunda colocação com o Sport, mas está lá o Sport com apenas 17 pontos, 9 pontos atrás do Juventude, que é o 19º. Então já é um time rebaixado, na minha opinião. Matematicamente ainda tem chance, mas é impossível, ou praticamente impossível, né? Eu não coloco nenhuma possibilidade do Sport escapar. Flamengo está com 61 pontos e o Palmeiras está com 62 pontos. Então é isso em relação ao horário, onde assistir esse jogo. E se vocês quiserem, puderem, deixe seu palpite aqui embaixo do vídeo. Bom jogo a todos e vamos para cima deles para a gente conquistar esse Brasileirão, que segundo o BAP é a prioridade da diretoria rubro-negra. E agora em relação ao Pedro, será que existe a possibilidade dele jogar a grande final contra o Palmeiras da Libertadores? Porque Pedro sofreu uma grave lesão há uns 10 dias atrás. Ele imobilizou o braço, né, acima do cotovelo. Então, com imobilização, fica impossível dele praticar o futebol hoje em dia. Só que a tendência, pelo planejamento do Flamengo, é que o atleta esteja apto para a grande final. O Flamengo vai fazer de tudo para isso e o Flamengo fará um esforço um pouco maior. Tentará contar com o jogador 10 dias antes, né? 8 dias antes, mas o que o Flamengo mira e o que o Flamengo quer, dependendo da evolução do atleta, vamos colocar aqui a tabela para a gente ver, ó, o Flamengo jogará agora com o Sport, depois pegará ali o São Paulo, Santos e pegará o Sport novamente. E aí, ó, dia 19/11, 10 dias antes da grande final, que acontecerá no dia 29/11, o Flamengo tem uma esperança de contar com o jogador. Não é certo que ele possa jogar contra o Fluminense, tá? A possibilidade maior é que ele consiga entrar em campo contra o Bragantino, já se preparando para essa grande final contra o Palmeiras. Mas o Flamengo vai fazer de tudo para que ele já esteja apto, já esteja pronto para jogar essa partida contra o Fluminense, pegando aquele ritmo de jogo de novo, né? E se recondicionando para ficar 100%
para que a gente possa contar com ele no dia 29/11, na grande final, que ainda não está decidido se será em Lima ou se será no Brasil, em Brasília ou em algum outro estádio, mas a verdade é a seguinte: é um jogador que será importantíssimo nessa grande final. Se ele não puder jogar contra o Fluminense, contra o Bragantino, paciência. Mas o Flamengo conseguindo colocar ele em campo contra o Palmeiras, a gente precisa de toda a força possível. Será um grande jogo. O Palmeiras é um time muito difícil de ser batido. O Flamengo, nem preciso falar, né, que o nosso Mengão geralmente consegue um bom resultado contra o Palmeiras. E a gente está sedento por vingança. Então, em relação ao Pedro, é isso. Vamos aguardar. O Flamengo tem um planejamento de tentar contar com ele contra o Fluminense, mas a possibilidade maior é contra o Bragantino, pelo menos para ele entrar no decorrer do jogo, estar apto 100% para jogar contra o Palmeiras no dia 29. É isso. Queria saber a opinião de vocês. Faria um sacrifício em relação a colocar o Pedro em campo, ou vocês acham que ele tem que se recuperar 100%, independente da final da Libertadores?